Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso! E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, para a gente começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração para que Deus se faça presente aqui conosco e que Ele nos ensine cada vez mais? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado por tudo que o Senhor tem transmitido para nós e que o Senhor continue nos ensinando. Que nós possamos ter uma visão mais clara da Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a ser pessoas melhores. Senhor, suplicamos também que possamos cumprir a missão de levar o Teu Evangelho ao mundo. Suplicamos também, Pai, o perdão dos nossos pecados, porque reconhecemos que muitas vezes nós falhamos e pedimos a Tua força e o Teu auxílio para que nós não erremos mais. Suplicamos, Senhor, que o Senhor se faça presente conosco também através do Teu Espírito Santo, sendo derramado em cada um dos nossos corações. Suplicamos tudo isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de segunda-feira é A Combinação Divino-Humana. Será que dá para combinar o divino com o humano na nossa experiência, querido irmão, querida irmã? Nós vamos ver que sim. Olha só o que a lição da Escola Sabatina diz. Qual foi sua maior conquista? Uma pergunta aqui, hein? Qual foi a maior conquista de cada um de vocês? O que quer que tenha sido, isso não aconteceu simplesmente porque você rolou para fora da cama pela manhã. Se quisermos alcançar algo que valha a pena, isso leva tempo e esforço. O discipulado cristão não é diferente. Muitas vezes a gente pensa, né, que nós vamos acordar de uma hora para outra diferentes assim. Mas, olha só, 2 ingredientes aqui: tempo e esforço. Bom, agora a lição vai pedir o seguinte para nós. Leia Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Embora Paulo tenha dito que Deus atuava nele, de que forma mostrou que o esforço humano estava incluído? Veja Deuteronômio capítulo 4, verso 4, Lucas capítulo 13, verso 24, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 e Hebreus capítulo 12, verso 4. Então vamos lá, querido irmão, querida irmã, entender aí essa questão do esforço, a combinação aí com Deus. Vamos ler isso aqui na palavra de Deus. Vamos ler sobre isso aqui na palavra de Deus. Vamos ler sobre isso aqui na palavra de Deus. Primeiro texto, então, Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Conseguem ver aqui nesse texto como o esforço de Paulo estava combinado com o poder de Cristo que atuava eficientemente nele? Vamos ver aqui agora os outros textos. Deuteronômio capítulo 4, verso 4. Olha só, lá no Antigo Testamento, vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 4. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Olha só, Moisés estava exortando o povo à obediência e lembrou aqui algumas experiências do passado, né? O povo que havia saído do Egito, muitos pereceram no deserto, mas Moisés fala isso aqui. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Então, permanecer fiel é algo que, de alguma forma, compete a nós também. Temos que nos esforçar para isso. Não é, querido irmão, querida irmã? Agora, Lucas capítulo 13, verso 24.
Lucas 13, verso 24. Vamos agora voltar aqui para o Novo Testamento. Lucas 13, verso 24, diz o seguinte para nós. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Em que contexto Jesus estava falando isso? Vamos ler aqui a partir do verso 22. Olha só. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só, Jesus também estava falando sobre nós nos esforçarmos na questão da salvação. Vocês conseguem ver isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós precisamos nos esforçar. Hebreus capítulo 12, verso 4. Então vamos lá agora. Hebreus capítulo 12, verso 4. Onde está escrito assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vejam só, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Então, precisamos resistir, e resistir demanda esforço. Agora, o último texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. E eu vou ler com vocês até o verso 27. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 até o 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, que declaração forte de Paulo. Por que Paulo estava reduzindo seu corpo, então, à escravidão? Ele estava falando aqui de um atleta que em tudo se domina, fazendo uma analogia, não é? Nós devemos ser escravos de quem? Servos de quem? De Deus. Então, muitas vezes, os nossos desejos vão tender a nos levar para outro caminho. Mas nós precisamos fazer o quê? Resistir, dominar. Precisamos nos esforçar para nos mantermos fiéis a Deus, como diz lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 4. Bom, olha só o que a lição da Escola Sabatina vai trazer para nós. Em Colossenses capítulo 1, verso 29, há uma revelação muito interessante da maneira pela qual Paulo compreendia seu relacionamento com Deus nessa obra. Ele disse que se empenhava segundo o poder divino. A palavra empenhar-se significa trabalhar até a exaustão. Era usada principalmente para os atletas em treinamento. O verbo esforçar, que vem em seguida, pode significar em alguns idiomas agonizar. Então, temos a imagem de um atleta que luta de todas as formas para vencer. Paulo acrescentou algo novo a essa ideia, pois ele se esforçava não com tudo o que tinha, mas com tudo o que Deus lhe dava. Conseguem perceber a diferença aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Paulo não estava se esforçando sozinho, mas ele estava se esforçando o máximo possível com aquilo que Deus dava a ele. As bênçãos, as promessas. Vamos continuar aqui. Sendo assim, podemos tirar uma conclusão simples sobre o ministério de Paulo. Foi um ministério realizado com grande esforço pessoal e disciplina, mas desempenhado com o poder de Deus. Olha só, um ministério realizado com grande esforço pessoal e disciplina, mas desempenhado com o poder de Deus. Essa relação funciona exatamente da mesma forma à medida que buscamos desenvolver o caráter de Cristo em nós.
Portanto, querido irmão, querida irmã, precisamos combinar o nosso esforço com o poder de Deus que atua em nós. A lição vai continuar dizendo o seguinte: é importante se lembrar disso. Neste mundo em que muitos querem obter cada vez mais mediante cada vez menos esforço, essa ideia também adentrou o cristianismo. Alguns evangelistas cristãos prometem que, se você apenas crer, o Espírito Santo virá sobre você com um poder sobrenatural incrível e fará grandes milagres. Mas isso é uma perigosa meia-verdade, pois pode nos levar a concluir que basta apenas esperar que o poder de Deus venha enquanto ficamos assentados confortavelmente. Quantos de nós já tivemos essa ideia de que seríamos transformados sem qualquer esforço da nossa parte, sem cooperar com Deus? Queridos irmãos e queridas irmãs, vimos hoje que somos cooperadores de Deus nessa obra. A lição agora vai finalizar trazendo algumas perguntas bem pessoais aqui para a nossa reflexão. Vejam só. Qual é a sua própria experiência com o tipo de esforço de que Paulo falou? Você tem lutado contra a voz de Deus, que fala ao seu coração, e tem resistido ao chamado dele? Como você pode se render à vontade divina? Olha só, Paulo estava se esforçando para fazer a obra, mas aqui nessa reflexão estamos sendo perguntados sobre como muitas vezes nós nos esforçamos para resistir ao chamado de Deus. E aí, será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem se esforçado para resistir ao chamado de Deus? Que nós possamos refletir sobre essas questões. Agora, nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.